Ao trabalhar com arquivos, é fundamental garantir que eles sejam corretamente fechados após o uso, evitando erros ou corrupção de dados. Para isso, é utilizado o gerenciador de contexto, o IF, que automatiza a abertura e o fechamento do arquivo. Para exemplificar, na pasta gerenciador de contexto, novo, arquivo, informações.txt, criando-se, dessa forma, um arquivo de texto. E agora, irei adicionar informações a esse arquivo. Curso básico de Python. Para aprender, é necessário ter constância. Para manipular esse arquivo, basta utilizar a função open do Python. Arquivo texto recebe open. O primeiro argumento diz respeito ao nome do arquivo, informações.txt. O segundo ao modo, ou seja, o que queremos fazer com esse arquivo: ler, escrever ou adicionar informação. Como só quero ler esse arquivo, basta passar o R. Então, essa linha é responsável pela abertura do arquivo. Se estamos realizando a abertura, é necessário fechar esse arquivo. Portanto, arquivo texto.close. E entre a abertura e o fechamento, adicionamos a lógica que queremos. Print arquivo texto. Aparece as informações, o nome do arquivo, informações de texto, o modo R de leitura e a codificação, que é a codificação padrão que o programa utiliza. Sobre os modos, quando estamos trabalhando com arquivo, existem 3 modos principais. R, que é uma abreviação para leitura, W para escrita e A para adicionar informação. Para acessar a informação, basta realizar dados, vai receber arquivo texto.id, print dados, um comentário, fechar o arquivo. Aparece as informações contidas nesse arquivo, mas não está formatada. Isso se deve ao fato de que, na língua portuguesa, há caracteres com acentuação e a codificação padrão utilizada não consegue lidar com isso. Nesse caso, é necessário informar outra codificação. Encode o TF-8. Aparecendo dessa forma as informações corretas. Curso básico de Python para aprender necessário ter constância. Mas é interessante separar as informações do arquivo de texto por linhas. Sendo assim, não se utiliza o read, e sim read lines, retornando uma lista em que cada índice corresponde a uma linha do arquivo de texto. E o /n que vem no final diz respeito à quebra de linha. Para retirar esse /n é muito simples. Sei que esse arquivo de texto é uma lista. Portanto, basta aplicar uma comprehension for linha em arquivo texto.readlines linha.strip. Dessa forma, aparece as informações sem o /n. Só que essa estrutura que acabei de mostrar, vocês não irão utilizar, pois pode ter problemas ao utilizar essa estrutura. Os 2 problemas mais comuns é que, por exemplo, esqueci de colocar o fechamento do arquivo, ou antes do fechamento teve uma exceção inesperada. E isso é muito crítico, por exemplo, em banco de dados, onde realizamos uma consulta ao banco de dados, realizamos determinada operação e depois salvamos a informação no banco de dados. Quando não se fecha essa conexão, a conexão ela permanece aberta. Pode ser pelos 2 motivos que eu expliquei, mas ao tentar realizar uma nova operação, o banco de dados não permite, pois a conexão anterior ainda continua aberta. E isso é um grande problema. Para evitar, utiliza-se o gerenciador de contexto, sendo assim o if com open a função. O primeiro argumento vai ser informações.txt, o modo R, que é de leitura, a codificação encode, o TF-8 como arquivo. Dados vai receber arquivo.readlines. Perceba que, em termos de comando, não se mudou muita coisa, mas o if vai abrir o arquivo, atribuir em uma variável, esse nome pode ser qualquer nome que vocês queiram, e executar o que estiver dentro do bloco interno. E mesmo se ocorrer uma exceção, o arquivo é fechado automaticamente ao sair do contexto. Ou seja, ao abrir o arquivo, podemos realizar a manipulação necessária. E mesmo que ocorrer alguma exceção, quando terminar de executar o que estiver dentro do if, ele fecha de forma automática. Print dados.
vindo as mesmas informações, só que temos a garantia que o if ele vai fechar o programa. Caso vocês encontrem na internet algum lugar que utilize esse método que eu mostrei, vocês já saibam de antemão que essa estrutura tem que ser mudada para o gerenciador de contexto. E uma coisa interessante é o que? O nome do arquivo de texto diz respeito ao caminho. No modo de leitura, se, por exemplo, não encontrar esse informações.txt, vou mover para a pasta validação e executar. Aqui funcionou porque o Baixar já colocou de forma automática o caminho que ele está, mas se eu passar somente informações.txt, executando novamente, aparece a exceção que não encontrou o arquivo no diretório. Portanto, até o momento, garanta que o arquivo de texto vai estar no mesmo local que o arquivo do código em Python que vocês porventura desenvolver. Informações.txt, irei mover para a pasta gerenciador de contexto, executando, funcionou normalmente. Além do modo de leitura, temos o modo de escrita, que é dado pelo W, arquivo.write, e aqui será passada a informação que desejamos registrar. Nova informação, mas tenham cuidado que o modo de escrita, se existir alguma informação nesse arquivo de texto, essa informação será sobrescrita pela nova. Executando, ao ir no arquivo informações de texto, aparece nova informação. E uma coisa interessante sobre o modo W é que, se porventura não existir esse arquivo, estou deletando, delete mesmo assim, e executar, caso não exista o arquivo, ele cria o arquivo de forma automática. Cria o arquivo informações.txt e de forma automática adicionou a informação, nova informação. E o append é dado pela letra A e, como o próprio nome diz, ele vai adicionar informação. Python. Executando, irei apagar a informação antiga Python, adicionando-se o /n antes da informação que queremos adicionar, pois o /n vai quebrar a linha. Executando, na primeira linha vai ter nova informação e Python virá na segunda linha. Então, esses são os três principais modos quando estamos trabalhando com arquivos, mas esses modos eles têm uma variação. Por exemplo, há o RB, WB, AB, que diz respeito a binário, ou seja, leitura de binário, escrita de binário e adicionar informação de binário. Isso pode ser visto modificando o modo. Voltar para o R e aparecem as combinações possíveis. R, R+, R+B, R+T, RB, que é de binário, que a parte de binários será vista mais adiante. E se quisermos saber as informações mais detalhadas de cada modo, basta pressionar o Ctrl e na função Open clicar e aqui vai ter uma breve descrição dos modos. R para leitura, W para escrita, A para adicionar, o B vai ser o binário, tem um operador mais, que nesse caso ele vai ler e escrever o arquivo, ou seja, posso realizar manipulação de leitura e escrita ao mesmo tempo, mas tem suas particularidades. Então, caso queiram se aprofundar, pode testar esses modos de combinação. O binário, como disse, será visto mais adiante. E quando estamos manipulando arquivo de texto, podemos cair o seguinte caso que já aconteceu comigo em projetos. Até o momento, vimos um arquivo de texto com poucas linhas, mas vou simular um arquivo de texto contendo várias linhas, ou seja, várias informações. Para isso, o if open informações de texto, o modo de escrita, W, como F. E irei utilizar o for para ilustrar isso. For e em range, começando-se do valor 1, indo até o valor 1000, portanto 1001, f.write, fzinho, pois quando adicionamos informações no arquivo de texto tem que obrigatoriamente ser string, e /n, ou seja, cada número vai estar em uma linha diferente. Executando, terminou o processo e no arquivo de texto tem-se várias linhas, começando-se do valor 1, indo até o valor 10.000. Era para ser até 1001, como disse, mas acabei adicionando um zero a mais, mas não tem problema. Comentar, imagine a seguinte situação. Passaram-se para vocês esse arquivo de texto e precisa realizar uma manipulação a cada linha. Da forma tradicional, cria-se uma função def realizar
leitura, que vai ter um parâmetro nome do arquivo, uma string, e por padrão vai ser informações.txt. Dentro do arquivo, o if, que é o gerenciador de contexto, open, nome do arquivo, o modo que vai ser de leitura. Aqui não preciso passar a codificação, pois estou trabalhando somente com números. E o apelido, f. Dados vai ser uma lista compreende linha.strip for linha em f.readlines e retornar esse dado. Resposta vai receber realizar a leitura, print, resposta. Ao executar esse arquivo, ele vai me retornar uma lista, mas olha o tamanho dessa lista. E vimos que na aula de geradores, isso pode ser um problema em relação ao uso excessivo de memória, o que aconteceu no meu projeto. Sendo assim, quando desejamos realizar uma operação por cada linha, e minha recomendação é utilize os geradores. E como seria esse processo dos geradores? É muito simples. Def leitura geradores. O nome do arquivo vai ser o mesmo. Aqui estou realizando a abertura do arquivo em modo de leitura, for linha em f. Ou seja, estou percorrendo cada linha do arquivo de texto e o de linha ponto strip para remover o /n. Em termos de lógica, é a mesma coisa. Na função tradicional, realizar a leitura, tem-se a abertura do arquivo, mas eu percorro todas as linhas e retorno em uma lista. E isso pode ocasionar um alto consumo de memória. Já os geradores não. Os geradores vão gerar valores sob demanda. Print, um asterisco para ser repetido 50 vezes. Nova resposta vai ser leitura geradores, print, nova resposta, executando. Aqui aparece que é um objeto gerador. Podemos utilizar o next. Aparece o primeiro valor, que é 1, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Então, o primeiro valor é 1, depois vem o 2, o 3 e 4. E para percorrer todos os valores, basta utilizar o for. For valor em nova resposta. Print valor. E aqui vai aparecer todos os valores, mas essa é uma forma muito mais otimizada, pois enquanto da primeira forma retornamos todos os valores em uma única variável, o yield ele vai retornar os valores sob demanda. E com isso finalizo os conteúdos básicos de Python. E antes de apresentar a lista de exercício, uma breve observação. Na pasta validação tem-se o arquivo teste exemplo que utilizei para mostrar sobre o PyTest. E na lista tem-se um exercício que é necessário utilizar o PyTest. Portanto, se irmos no terminal e executar o comando PyTest, de forma automática ele vai procurar no diretório um arquivo que comece com teste underline, pode ser o nome que for, e as funções que comecem com teste underline serão executadas. Nesse exemplo, seria um teste de rotina aqui para simular, mas para evitar conflito com o exercício, eu vou pedir que vocês renomeiem esse arquivo. Para isso, basta clicar com o botão direito nesse arquivo, renomear arquivo PyTest. Ao executar o comando novamente, ele diz que não encontrou nenhum teste para ser realizado, pois, por padrão, ele vai procurar todos os arquivos que tenha teste underline exemplo. E dentro desse arquivo, ele vai executar todas as funções que começam também com teste underline de forma automática. Para acessar essa lista de exercício, basta escanear este QR Code e vocês terão acesso à lista de exercícios, bem como os arquivos de textos necessários para a resolução da lista. A lista contém somente duas questões que englobarão os conceitos que vimos desde geradores até a presente aula. A primeira questão diz: vasos de pressões são estruturas fechadas contendo gases e líquidos sob pressão, como por exemplo tanques de ar comprimido e tubulações de água. Dentre os diversos formatos, o mais simples é o esférico, como a figura 1, esse exemplo. E na figura ao lado tem-se o corte da seção transversal, que nada mais é que cortar o vaso de pressão ao meio e analisar o interior, obtendo-se assim informações mais detalhadas. A partir disso, tem-se que T é a espessura da parede do vaso de pressão, R o raio interno e P a pressão interna aplicada sobre o material, na qual o seu dimensionamento é dado pela equação 1, que permite calcular a tensão aplicada ao material. Portanto, tensão é igual a pressão multiplicado pelo raio dividido por 2 multiplicado
pela espessura do vaso. Sendo assim, desenvolva um programa que automatize a verificação do dimensionamento de vaso de pressão com base na equação 1. Funcionalidade do programa. Leia o arquivo informações.txt contendo as informações pressão interna, raio interno, espessura do vaso, tensão admissível do material. Portanto, o arquivo de texto terá essa ordem em que as informações serão separadas por ponto e vírgula. Após isso, calcular a tensão exercida na parede para cada linha de teste, verificar se a tensão é menor ou igual à tensão admissível, utilizando o PyTest para validar os resultados de cada linha, e um tópico bônus. Além da execução principal, o programa deve gerar o arquivo validado de .txt, contendo as linhas que foram aprovadas no processo. Portanto, como será a lógica do programa? Ele vai ler esse arquivo informações em que as informações são separadas por ponto vírgula. A primeira vai ser pressão, a segunda o raio, a terceira a espessura e a última a tensão admissível do material. A partir das três primeiras informações, calcula-se a tensão que será exercida sobre o material e depois é necessário realizar a comparação dessa tensão obtida com a tensão do material. Se porventura a tensão for menor ou igual, quer dizer que esse material passa no teste, mas se a tensão calculada for maior do que a tensão do material, essa linha não passará no teste. E o tópico bônus é armazenar os testes que passaram em um arquivo de texto para consulta futura. A segunda questão diz: a análise de dados torna-se essencial na tomada de decisão, sendo imprescindível em diversas áreas, como, por exemplo, a saúde. Com isso em mente, desenvolva um programa que lê o arquivo de texto e extrai as informações que serão analisadas e processadas, onde o programa deverá ser capaz de realizar os seguintes passos. Leia o arquivo de texto, dados de sensores.txt, em que a estrutura de cada linha é o ID do sensor e valor. Criar o decorador que será aplicado à função que lê o arquivo, sendo que a finalidade do decorador é analisar cada dado gerado. Implementar a lógica dentro do decorador em que, se o valor lido pelo sensor ultrapassar o limite pré-estabelecido, será adicionado no arquivo de texto anomalias.txt uma nova linha contendo as seguintes informações: ID do sensor, valor e linha. E essa linha é referente à posição da linha que se encontra essa informação no arquivo dados de sensores.txt. Considerações sobre o desenvolvimento do programa. Utilize o conceito de geradores para evitar a sobrecarga da memória durante a leitura do arquivo de texto. Atente-se para o tratamento das informações para o correto funcionamento do programa. O padrão esperado é ID do sensor, ponto e vírgula, valor. Caso ocorra algum problema durante o tratamento dos dados, exiba a informação na tela. Caso deseje, salve essas informações em um arquivo de texto para consultas futuras. Formate a informação no arquivo anomalias.txt para torná-las mais intuitivas. Exemplo: alerta, linha 5, sensor pressão B, registrou valor 115.7, que excede o limite de 100. Levando-se em conta as etapas de descrição do projeto, faça. Letra A. Ao desenvolver o programa, considere que o valor limite será de 100. Abaixo encontra-se um exemplo de como seria a parte da função conjuntamente com o decorador. Portanto, tem a função processar dados que vai receber o caminho do arquivo, nada mais é do que o nome do arquivo, e o decorador será aplicada a função ou decorador que vai realizar esse processo. Esse decorador pode ter qualquer nome. Na letra B, vai refazer a etapa anterior. O decorador vai receber argumentos, tanto o valor limite como o nome do arquivo que será salvo as informações. Portanto, tem-se a função processar dados, que vai receber o caminho arquivo, mas nesse exemplo, o decorador registrar anomalias tem que receber como argumento o limite máximo, aqui deixei como exemplo 110, e o nome do arquivo que vai salvar as informações, problemas txt. Então, esse é o arquivo dados do sensor.txt, que vai vir ID do sensor, ponto e vírgula, valor do sensor. Então, vocês irão criar um programa que vai ler esse arquivo de texto. Na letra A, por padrão, o valor limite vai ser 100. E todos os valores que ultrapassar esse limite será salvo no arquivo anomalias.txt com a mensagem
personalizada. Essa mensagem vocês podem personalizar do jeito que vocês quiserem. Deixei somente um exemplo. E é necessário realizar o tratamento, pois virá informações incorretas. Nesse D, por exemplo, tem um ponto e vírgula separando a informação, mas ao invés de vir o valor, tem falha da leitura. Na outra linha já está vindo um texto. Portanto, nessa questão é fundamental realizar o tratamento de exceções. Essa vai ser a lógica do programa para a letra A. Na letra B, a única diferença é que, ao invés de os valores serem setados, tanto o valor limite, que vai ser de 100, como o nome do arquivo anomalias.txt, quando passar o decorador para a função, terá que informar o limite máximo e o nome do arquivo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o comentário e o like. Até a próxima!